presidente. Boa tarde. Marcos, Jornal Notícias do Dia. O presidente, começamos o ano, então, novos pensamentos, nova revitalizada das férias. Então, qual é a meta do senhor nesse ano? Qual é o orçamento que o senhor quer usar? Quais são os objetivos que ele quer alcançar nesse ano? Tá bom, inicialmente, boa tarde a todos. Feliz 2017 aí, vocês que, vão conviver junto conosco aí o ano inteiro, e é importante, levando a mensagem, do grupo aí para a nossa imensa torcida, então é importante. Então, feliz 2017, com muita paz, muita saúde para todos vocês aí. E pode ter certeza, faremos um grande ano no Figueirense. Esse ano é um ano que a gente vai buscar colocar o Figueirense. Nosso principal objetivo é colocar o Figueirense novamente na Série A. E eu tenho dito que o Figueirense é um clube de Série A. De 14 edições do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o Figueirense disputou 11 vezes. Então isso por si só mostra que o Figueirense é um clube de Série A e momentaneamente, por questões do próprio esporte, vai disputar uma Série B. Então isso é um desafio. Eu já participei no Figueirense, tive 2 oportunidades de participar de uma Série B do Figueirense em 2010, quando eu era parceiro do clube, colocamos o clube na Série A. Aí em 2013, quando eu assumi, o Figueirense também estava na Série B, colocamos o time na Série A, e tenho certeza que mais uma vez esse ano 2017 nós vamos repetir o que a gente fez lá atrás e vamos recolocar sim o Figueirense mais uma vez na Série A. Próxima. Gostaria de saber um pouquinho sobre as contratações que já estão aqui, Falar rapidamente do porquê da escolha deles, como é que foi essa negociação. Depois o Léo vai ter oportunidade de detalhar melhor isso, porque isso eu deixo a cargo do nosso departamento de futebol. É só colocar para vocês que as contratações elas foram feitas com bastante critério, sobre a coordenação do Léo, mas ouvindo todo o departamento de futebol, e no fim ele me trazendo aquilo que eles entendiam que era a melhor solução. Eu obviamente, como presidente do clube, coube encerrar o ciclo e contratar, e, enfim, foi isso que a gente fez. Então foi de uma maneira com bastante critério, porque é muito importante essa formação do grupo. O sucesso do grupo, o sucesso de um clube de futebol, ele depende basicamente desse início de temporada, da montagem do elenco, e eu coloquei isso algumas vezes, da importância desse momento, da importância da formação do grupo. Então dizer para vocês que a gente trabalhou direto aí a partir do jogo, praticamente do jogo da Chapecoense, lá onde a gente perdeu o jogo de 1-0, eu chamei todo mundo e disse: olha, gente, vamos pensar em 2017, porque as coisas estão realmente muito difíceis. E uma coisa que a gente fez esse ano, o ano que passou e agora entramos no novo ano, foi uma coisa muito importante, essa antecipação na montagem do elenco. Nós estamos com o elenco praticamente montado, falta aí talvez duas ou três peças aí que a gente deve complementar aí o elenco. Mas o mais importante é que nós já montamos um elenco não só pensando no Campeonato Catarinense, nós montamos um elenco pensando em todas as competições do Figueirense durante o ano, principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, não é que esse grupo que nós montamos é para o Catarinense, depois nós vamos montar outro para o Brasileiro, não. Nós já montamos esse grupo pensando em todas as competições do Figueirense em 2017, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B. Presidente, são 9 contratações, precisando mais uma ainda, então é um time totalmente novo. Como fazer agora na pré-temporada para se criar, de fato, um grupo, já que são todos os jogadores que estão vindo agora, não eram entrosados, O nosso elenco, basicamente, isso foi uma coisa que a gente conversou antes da gente começar a montar o elenco para 2017, a gente conversou com o departamento de futebol e a gente estabeleceu que eu acho que é uma coisa muito salutar, nós não podemos esquecer da nossa base. Então, basicamente, ficou distribuído mais ou menos, ficou 1/3 ficou do grupo remanescente de 2016, 1/3 são atletas da base e 1/3 são atletas novos que estão chegando aqui para o Figueirense. Então essa mais ou menos é a divisão, que eu acho que é uma coisa muito salutar isso, quer dizer, você manter uma base
dá oportunidade, manter uma base, uma estrutura do ano passado, né? Dá oportunidade para nossos atletas que estão pedindo passagem, alguns atletas de base estão pedindo passagem, né? E trazer os outros atletas para realmente fortalecer todo o grupo, né? Então é isso que a gente procurou fazer e tenho certeza que né, usando os critérios que a gente usou, não teve nenhuma contratação que foi assim de um dia para o outro, né? Foi bastante discutido. O Léo é muito cuidadoso nisso, né? Enfim, procurava se cercar de todos os dados de qualquer atleta que viesse, né, que a gente estivesse pensando em trazer para o Figueirense. O Léo se dedicou muito a isso, né? E foi muito importante isso para que a gente diminuísse sensivelmente, né, a probabilidade de erro. Então, eu acho que isso que é importante, né, esse trabalho do Léo, do Branco, né, do Marquinho, junto comigo. Enfim, a gente procurava, nós conversamos praticamente dia e noite aí, porque esse era o momento, né? E nós precisávamos nos antecipar. Então, eu acho que uma grande diferença da montagem do elenco dos outros anos para esse ano é porque a gente realmente nos antecipamos bastante na montagem, e quando você se antecipa, você acaba encontrando no mercado atletas interessantes, atletas dentro do nosso orçamento, né? Porque à medida que o tempo passa, e isso tudo é muito rápido, né? Basicamente nesse mês de dezembro, né, no final do Campeonato Brasileiro, aí, são praticamente 20, 25 dias, aí, 30 dias aí que você tem que montar o elenco, né? Então isso a gente procurou fazer com bastante tranquilidade, e basicamente foi montado pelo Léo, pelo Branco, pelo Marquinhos, né? E depois eu recomendava no final a contratação. Então basicamente foi assim que a gente montou. Presidente, obviamente essa temporada é uma temporada de orçamento reduzido, né? De trabalhar. Como é que o senhor está pretendendo trabalhar com essas questões financeiras, reforços, essa necessidade de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro? Como é que vocês internamente estão tratando disso? A primeira coisa que eu fiz antes de começar as contratações foi a gente estudar e delimitar o nosso planejamento e o nosso orçamento, né? A partir daí do orçamento que eu estabeleci para 2017, aí sim eu passei para todos os departamentos, né, qual o orçamento de cada departamento, né? Principalmente departamento de futebol, mas não só de futebol, departamento médico, enfim, todos os departamentos do clube, mas principalmente o departamento de futebol. Então eu passei um número global, né, para o Léo, para o Branco, para o Marquinhos. Ele sabia, passei um número e disse: olha, dentro desse número aqui global vocês podem trabalhar e podem ir para o mercado. Então foi isso que a gente fez, de uma maneira bem tranquila, né, para que a gente possa cumprir, né, cumprir com aquilo que é a nossa obrigação de diretoria, de presidente, que é honrar com aquilo que se combina com os atletas, né, e com todos os funcionários do clube. Então fizemos um orçamento, evidente que o orçamento é um orçamento de Série B, né, ele praticamente cai aí a pouco menos da metade do ano passado, um pouco menos da metade do ano passado. Enfim, mas essa é a nossa realidade. Nós temos que ser inteligentes, temos que buscar outras fontes de recursos, não só, né, a televisão, mas outras fontes de recursos, né, para que a gente consiga, né, realmente ter receitas, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né, que é fazer um grande campeonato catarinense. O Figueirense, mais uma vez, entra para disputar o título do Campeonato Catarinense, nem poderia ser diferente, né? Até porque o Figueirense tem a hegemonia do futebol catarinense hoje com 17 títulos. Então nós precisamos manter essa hegemonia, né? Temos a Copa Sul Minas Rio aí, que é a nossa Copa da Primeira Liga, que é importante, é uma Copa de muita visibilidade, são poucos jogos, mas é uma Copa que dá muita visibilidade, isso é importante para o clube. Temos uma Copa do Brasil aí também, ela vai se desenvolver muito, né, Léo, nesse primeiro semestre aí. Basicamente, a Copa do Brasil, a maioria dos jogos foi transferida para o primeiro semestre, então um campeonato importante, e depois o próprio Campeonato Brasileiro da Série B aí, onde o Figueirense realmente vai lutar para que a gente consiga colocar o Figueirense novamente na Série A. Foi uma temporada, a gente viu o elenco do Figueirense numa constante mudança depois dessa fase. O time que nós vimos neste momento, em 2016, da representação, acabou se alternando muito até a estreia e assim por diante. Esse
grupo de trabalho deve se manter bastante semelhante a esse para o início da temporada e para o decorrer do Campeonato Catarinense, ou ainda faltam muitos acréscimos? Não. E o Thiago Luiz está próximo? Não, eu te diria o seguinte, vamos responder por etapas aí. Não vai ter. O nosso grupo que a gente montou, já volto a frisar mais uma vez, nós montamos um grupo já para as competições, todas as competições de 2017, principalmente para os campeonatos da Série B. Então você não vai ver no Figueirense aqui um time começando agora o estadual, aí na Série B com mais 6, 7 atletas, que não vai acontecer isso. Nós já estamos montando, né? Isso até foi uma coisa que partiu do Branco, do Léo e do Marquinhos, né? No sentido, eles me convenceram, porque a gente como presidente de clube, eu sempre tenho a parte orçamentária na mão, né? E eles não, quem sabe montamos para o Catarinense aqui, né? E depois demos uma reforçada. A gente sempre fez isso, normalmente, a maioria dos clubes fazem isso, tá? E eles me convenceram que nós deveríamos montar um elenco já, apesar de ter um custo maior, né, durante o ano, porque daí tem esse período aí inicial que é um custo mais alto, porque a gente já está montando o elenco, né, para todas as competições, mas eles me convenceram da importância de você montar o elenco agora, já para disputar todas as competições. Evidentemente, tá, que uma peça ou outra, isso sempre vai acontecer, mas eu te diria que 95% aí, 95% do grupo do Figueirense para 2017 é esse grupo que vai participar aqui da pré-temporada. E quanto a contratações de atletas, depois tu pergunta para o Léo aqui, que é ele que tá vendo isso aí, tá? Depois ele responde para vocês aqui. Então vou com aquela pergunta mesmo, né? Como é que foi essa negociação com esses 9 atletas que já estão aqui? Qual foi o perfil que vocês procuraram? Queria que vocês falassem um pouquinho rapidamente assim, de cada um deles. Tá. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, desejar um feliz 2017 a vocês, profissionais da imprensa, e também a toda a torcida alvinegra aí, que possamos ter um ano de realizações, né? Nós, ao final de 2016, a gente sabia que teria uma mudança muito grande em razão do grande número de atletas que a gente tinha aqui por empréstimo. Então, uma coisa que nos foi colocada no início pela diretoria era a necessidade de tentar montar um elenco com o menor número possível de atletas vindos de outras equipes. Não que isso fosse proibido, mas para que a gente não corresse o risco de muitas mudanças no meio da competição. Isso foi até uma coisa que norteou a vinda do Luiz. A gente tentou buscar um atleta que estivesse livre no mercado, porque o atleta emprestado, a gente corre o risco ao longo da temporada ou de transferência ou do clube pedir esse atleta de volta. Então, hoje nós temos, desses atletas contratados, nós só temos o Elias, que é um atleta que veio emprestado do Aimoré. Os demais atletas são todos atletas que estavam livres no mercado, com uma vinculação exclusiva com o Figueirense. Isso implica que uma transferência importa numa liberação ou por vontade do clube ou por transferência para outra equipe. Obviamente, a partir disso, a gente tinha, em razão das peças que foram saindo, a gente precisava fazer a reposição. Nós temos hoje aqui, ao contrário do que possa parecer, não é uma mudança de 1/3, porque nós temos hoje aqui 29 atletas, nós vamos ter um elenco de 29 atletas, né? Ainda se apresentam o Marquinhos, o Iago, o Ferrugem e o Bruno, que terminaram. Então, nós temos 29 atletas e 9 contratações, ou seja, praticamente 2/3 do grupo remanescente do ano passado, incluindo aí atletas que já estavam na equipe e atletas oriundos do departamento de formação e alguns atletas que estavam no DM, como é o caso do Denner, né, e do Gabriel, que agora iniciam, e o Hermel também, que iniciam a temporada normalmente. E as posições, a gente pegar no ataque, quais são as posições, e até se o Thiago Luiz também está confirmado? Bom, de posição a gente teve o Dirceu, que é um zagueiro, né? Então hoje a gente vai trabalhar, até porque, começando no gol, tá? Começar no gol, o Luiz, o Gatito saiu, a gente trouxe o Luiz, vamos trabalhar com 4 goleiros inicialmente. Com a não renovação do Leandro, a gente trouxe o Eldinho, e a gente tem o Eldinho e o Dudu como os laterais direitos. Zagueiros, a gente trouxe o Dirceu, que aí já tem o Marquinhos,
o Bruno e o Morassi, que é uma atleta que terminou o ano no elenco principal. E ontem a gente acabou numa conversa, a pedido do atleta, que é o Jaime, ele não fará parte do elenco. Ele nos procurou ontem, tivemos uma conversa, ele tinha uma situação para ele que nos colocou, e como ele tinha contrato até o meio do ano, de comum acordo, esse atleta não continuará conosco. Os laterais é o Morassi e o Marlon, que já eram do ano passado. E aí a gente tem o Juliano, que é o volante, junto com o Denner, o Josa e o Helder, que são... a gente tem o Juliano e o Helder, né, que são as contratações. O Josa e o Denner estavam ano passado. O Cauê é um atleta oriundo da base, mas ele teve que se submeter a um procedimento, a uma artroscopia, ano passado. Então ele inicia o ano na transição e depois se integra normalmente. A gente tem o Ferrugem, que se apresenta dia 11, veio o Everton como meia, né? Veio o Aquino como um segundo atacante para trabalhar junto com o Bill, e aí de acordo com o que o Marquinhos entender necessário, de acordo com a pré-temporada e treinamentos. O Elias, que é um atacante de beirada, né? Faz o trabalho pelos lados. O Gabriel, que retorna, também faz o trabalho pelos lados, né? Acredito que eu não tenha me esquecido. O Hermel também, que é um atleta que já estava ano passado e também é um atacante de lado. Então, a gente tem um grupo hoje com uma média de idade de 25 anos, tá? Posso estar uma variação muito pequena, mas é de 25, próximo de 26 anos, que é a média de idade desse grupo. Vamos receber as posições dessas duas peças que o presidente vai contratar? Ir atrás, desculpa. É um meio atacante, né, que a gente está procurando, e possivelmente um meia. Nosso ataque, nós entendemos que ele está completo. A nossa linha de defesa também, a gente entende que ela está completa, e seria esse meia, né? Já adiantando, você perguntou sobre o Thiago Luiz. É um atleta que a gente tem conversado. Nós já definimos o que o clube pode fazer para essa contratação. E agora a gente aguarda a definição do atleta e do seu agente. O Figueirense já tem uma posição definida em relação a isso. Nós temos uma condição, o presidente já deixou claro a nossa limitação orçamentária. A gente trabalha dentro do nosso orçamento para que, se a gente extrapolar esse orçamento, certamente trará consequências ruins ao longo da temporada, que não é bom nem para o próprio atleta. Então, nós temos essa responsabilidade, é uma exigência da diretoria, e aí a gente já colocou os números e a gente aguarda a definição do atleta. Pessoal, mais algum problema? Eu posso liberar. Concentração vai começar sexta-feira agora, né? A pré-temporada nossa vai até dia 25 é a nossa estreia. A gente tem um período de concentração aqui em Florianópolis, no hotel, trabalho de academia. Nós já temos os 2 jogos treinos, né, que foram já divulgados para vocês, o Inter de Lages e o Rio Branco de Paranaguá. A gente já está só definindo ainda os locais desses treinos. Acho que é isso. O prazo para definir esses reforços? Mudou o prazo? Pode ser... A gente está conversando. Nós não vamos ficar esperando infinitamente. A gente tem outros nomes, cientes dessa situação. Essa negociação do Thiago, ela é pública, né? Então, sempre que a gente conversa, a gente deixa as coisas muito claras de como estão sendo conduzidas. Obviamente, coisa que precisa ser resolvida nos próximos dias, até para que não haja um prejuízo para o clube e até mesmo para o atleta em relação à pré-temporada, né? A gente vai ter um campeonato estadual com 18 jogos na primeira fase, depois final, os jogos da Primeira Liga e uma concentração maior de jogos da Copa do Brasil no primeiro semestre. Então a gente precisa de uma pré-temporada muito bem feita, com todos os atletas em perfeitas condições para o início das competições.